Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco. Pastor Presidente Roberto José dos Santos Lucena. Coordenador Estadual Iraci Soares dos Santos. Coordenadora Geral Tia Nilde. Que noite maravilhosa Deus preparou para nós. Que festa linda e abençoada. É o nosso aniversário. O Círculo de Oração Infantil do Templo Central em Abreu e Lima está agradecendo a Deus com júbilo por mais um ano de existência. São 69 anos e também comemorando os 111 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Mas, para chegarmos até aqui, há uma história lá atrás. Uma longa estrada foi percorrida. 2 flechas inflamadas pelo batismo com o Espírito Santo foram atiradas por Deus. E o alvo era o solo brasileiro. Sim, os 2 missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles experimentaram o batismo com o Espírito Santo em Chicago e foram inflamados pela chama pentecostal e falaram em outras línguas pela primeira vez. Seus corações foram tomados de tanto poder que não conseguiram ficar quietos. Eles queriam contar para o mundo aquela experiência maravilhosa. Seus corações queimavam. Eles queriam proclamar que aquilo que está escrito em Atos 2 é sim para os nossos dias. Há poder para os que buscam ao Senhor. Há línguas dos anjos para aqueles que recebem o batismo com o Espírito Santo. Todos precisam sentir aquele poder, aquela graça que eles receberam. E assim como a salvação é de graça, o batismo com o Espírito Santo também é um presente de Deus para nós. Aleluia! Aqueles 2 rapazes saíram da gelada Nova York e embarcaram no navio Clement no dia 5 de novembro de 1910 para a quente cidade de Belém do Pará. Era uma viagem de 3ª classe, não tinha conforto. Eles estavam com pouco dinheiro, mas seus corações estavam tomados de uma alegria, uma satisfação, um mover espiritual que ultrapassava o desconforto e a escassez daquela viagem. Foram 14 dias naquele navio e lá mesmo começaram a sua missão, entregando folhetos e evangelhos impressos para os tripulantes. E pela primeira vez ouviram alguns falando em português. Que desafio, que idioma diferente! Pregar o evangelho sem saber sequer uma palavra do idioma da nação. Isso é coisa para crente. Mas eles tinham a convicção de que estavam sendo conduzidos por Deus. E a prova foi tão real que um dos tripulantes caiu rendido aos pés de Cristo. Era a primeira alma, o primeiro fruto da sua missão. Eles não estavam sozinhos. E no dia 19 de novembro de 1910, debaixo de um sol escaldante, ao desembarcar na escadinha do cais do porto em Belém do Pará, uma profunda alegria invadia os seus corações. Eles estavam, enfim, pisando em solo brasileiro. Daniel Berg e Gunnar Wingren, cada um com sua mala, olharam ao seu redor. E para onde ir, Senhor? Não conhecemos ninguém. Era uma mistura de alegria e muita expectativa. Parecia um sonho. Sem conhecer nada, foram acompanhando as pessoas que desembarcavam até que chegaram à cidade. As roupas grossas que vestiam, naquele sol quente, estava muito desconfortável. Os 2, famintos, viram um simples restaurante e pela primeira vez experimentaram a comida brasileira. Era tudo tão diferente do que estavam acostumados. Missão transcultural não é fácil, mas a chamada grita mais alto em seus corações. E então, já alimentados e fortalecidos, seguiram suas caminhadas avenida acima. Depois de um longo percurso e com o peso daquelas malas em suas mãos, sem recursos para pagar um carregador,
o cansaço não ajudava. Mas então levantam os olhos e se alegram quando chegam a uma praça muito bonita. Era um parque e olha, tinha um banco. Parece até que está ali para eles descansarem. E foram e sentaram. E ali mesmo, sentados naquele banco, fizeram a primeira oração em terras brasileiras. Oraram, pedindo a direção a Deus. Oraram por um povo que lhes era desconhecido, mas o amor que sentiam era tão grande que estavam dispostos a gastarem suas vidas em prol dos brasileiros. Eles não imaginavam que a semente das Assembleias de Deus estava em suas mãos. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, estamos em terra estranha, não temos dinheiro, não sabemos o idioma nem para onde ir. Guia-nos, Senhor. Ó Pai amado, salva esta nação, nos ajuda a semear a Tua palavra ao povo brasileiro. Por onde devemos começar, Senhor? Ensina-nos, em nome de Jesus, amém. O tempo passou, Deus providenciou estadia e supriu as necessidades dos seus servos. E aquela pregação do mover do Espírito Santo aguçou a fé de muitos que começaram a buscar pelo batismo, até que, no dia 8 de junho de 1911, a 1h da madrugada, a chama pentecostal caiu sobre a irmã Celina de Albuquerque, que estava orando em sua casa e pedindo aquele batismo que os missionários tanto falaram. O poder foi tanto que ela falou em línguas espirituais por 2 horas. Deus confirmou a pregação dos missionários. Aleluia! Deus é fiel. Querida igreja, o missionário Daniel Berg constituiu família. O missionário Gunnar Wingre também tinha sua família. E agora eram 2 famílias unidas, semeando a palavra em terrenos, vilas, cidades, com a ajuda do irmão Adriano Nobre e outros mais. E a seara foi crescendo e crescendo. Precisavam de mais obreiros. Então, Deus volta os olhos para a Suécia novamente e chama Joel Carlson. Que casal abençoado! Passaram 8 meses estudando a nossa língua portuguesa. Foram enviados a Recife, capital pernambucana, anunciando o evangelho, cheios do Espírito Santo. E o evangelho veio se espalhando, chegou em Paulista e finalmente ao povoado de Maricota, nossa amada cidade de Abreu e Lima. E, para cuidar do pequeno rebanho, estava ali o presbítero Israel Carneiro de Amorim. Era um homem simples, porém muito destemido, que enfrentou perseguições e desprezo, mas estava ali um desbravador, servo do Deus Altíssimo, que não se dobrou diante das astutas ciladas do maligno. Em seguida, o evangelista Antônio Torres Galvão assumiu a obra com maestria, porém por pouco tempo, pois as funções públicas lhe chamaram. E a obra continua com o pastor Joaquim Gomes da Silva, um servo de Deus que deu sua parcela de cooperação. Temos marcado em nossa história o pastor João de Paiva, homem de Deus, valente, porém muito enfermo. Muitas vezes pregou a palavra sentado, devido às crises de asma. Chegou a vez do pastor José Rosa dos Santos, servo do Senhor que contribuiu para mudanças benéficas em nossa igreja. Vaso muito usado nas mãos do oleiro. E o que dizer do pastor Amaro Alexandrino de Sena, servo de Deus, que amava a mocidade, homem de visão, consagrou vários obreiros para a obra. Deus aprovou o seu trabalho. E, com sua partida para a eternidade, foi empossado o pastor Isaac Martins Rodrigues para pastor presidente do campo em Abreu e Lima. Deus colocou uma aljava cheia de flechas missionárias flamejantes em suas mãos. Fez notório o evangelho em nossa cidade, enviando os primeiros missionários para além das fronteiras. Seu coração ardia por missões e a obra foi crescendo de forma gloriosa. Obreiros e mais obreiros foram consagrados e o nome do Senhor glorificado. Estes servos de Deus não estão mais entre nós. Já partiram para a eternidade, mas a semente que eles plantaram no Brasil brotou e brotou e brotou. Olha eu aqui,
Olha você aí. Olhem quantas sementes estão aqui hoje. Vejam o celeiro que Deus plantou em nossa nação. Amada igreja, o pastor Isaac Martins Rodrigues, ao completar 77 anos de idade, passa a liderança para o nosso pastor atual, Roberto José dos Santos Lucena, que com 38 anos de idade assumiu aquela tão grande responsabilidade. Parecia uma criança aos olhos de muitos, mas aquela criança se jogou nos braços do pai e o pai foi lhe ensinando, lhe capacitando, lhe enchendo, e a obra continua crescendo. Dezenas de novos templos foram construídos, missionários continuam sendo enviados de Abreu e Lima, Pernambuco, do nosso Brasil para o mundo. Alemanha, missionários Everaldo Lopes e Herotildes Lopes. Equador, missionários Edinaldo Xavier e Marlene Xavier. Estados Unidos, missionários Robson Lucena e Rafaela Lucena. Itália, missionários João Victor e Priscila Lopes. Moçambique, missionários Milton Rafael e Glaucio Trindade. Paraguai, missionários Danilson Santana e Adriana Santana. Paraguai, missionários Vivaldo Almeida e Leane Almeida. Peru, missionários Assuero Chagas e Rebeca Chagas. Portugal, missionários Antônio Versosa e Noêmia Chagas. Quênia, missionários Oliver Mundit e Audici Mundit. Quênia, a missionária Josiane Priston. E aquele mesmo evangelho continua sendo pregado. Jesus salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo, prepara o homem, leva para o céu e em breve voltará. Outras gerações virão, mas o evangelho é o mesmo. 111 anos de evangelho pentecostal no Brasil. 111 anos que as crianças são ensinadas a orar. 111 anos que a igreja tem sido vencedora na terra. 111 anos que as crianças estão ouvindo a voz de Deus. 111 anos que estamos esperando Jesus voltar. Não sabemos quanto tempo resta para a igreja na terra, mas assim como Samuel, continuamos diariamente a dizer: Fala, Senhor, que teu servo ouve. é um prazer ouvir a tua voz. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor.
anos de vitória, 111 anos de poder. Assembleia de Deus, parabéns para você. Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Permaneçam aqui ainda um instantezinho. Nós vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração pelo nosso Brasil. Uma oração pela nossa nação. E queremos deixar como leitura oficial Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Amém, irmãos? Oremos pela nossa nação, pela nossa pátria. Você que é pai, especialmente hoje, Dia dos Pais, se não fossem os valores cristãos, onde estariam essas crianças hoje? Se não fossem os valores do Evangelho, onde estaria a sua família hoje? A Bíblia diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Então oremos pelas nossas crianças, pela nossa pátria, para que Deus guarde o nosso Brasil e que haja liberdade para a pregação do Evangelho, liberdade de pensamento, liberdade de dizer aquilo que você pensa, de anunciar a palavra de Deus, porque já temos nações no mundo que são censuradas e não se pode mais pregar o Evangelho, não se pode mais nem dar uma opinião, mas que Deus guarde o nosso povo, Deus guarde a nossa gente, e que tenhamos esta palavra que Jesus veio proclamar para nós: liberdade. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E só há liberdade em Cristo Jesus. Nós queremos convidar para esta oração nosso companheiro pastor Clifton, que está conosco hoje também neste culto. Oremos. Pai, glorificado seja o teu nome. Te bendizemos, te exaltamos, Sim, Deus. te engrandecemos, Senhor, Muito pela obrigado, grande Deus. oportunidade de estarmos aqui em tua casa. Ver, Senhor, estas crianças Sim, Jesus. te adorando, te bendizendo, te glorificando, Sim, Jesus. com valores cristãos que estão sendo ensinados pelos seus pais e pela tua igreja. Te apresentamos nesta hora o nosso país, a nossa nação, o Brasil, que foi alvo da obra missionária, esse estado que foi alvo da obra missionária e hoje, Senhor, é um país, é um estado que envia missionários para outras nações. Nós sabemos que tu tens um plano muito grande com o Brasil, celeiro de missionários.
mas diante de Ti colocamos a nossa nação brasileira. Tu és o Senhor desta nação. Este país que tem uma igreja que está de joelhos clamando ao Deus que tudo pode fazer. Veja os três poderes desta nação: poder judiciário, poder legislativo, poder executivo. Senhor, que cada crente que ama a nação brasileira, que honra a bandeira desta pátria, que ora, que intercede, seja um instrumento teu para que a paz seja cada dia mais instaurada neste país e que o inimigo com suas forças hostis não venha prevalecer. As crianças do Brasil estão em tuas mãos e sabemos que o adversário trama. Há tanta trama, tanto plano, tanta estratégia contra as nossas crianças, mas a igreja está como coluna, como firmeza, como proteção, clamando, ensinando e lutando pelo futuro das nossas crianças. Estende a tua mão sobre nós, sobre esta nação, sobre este estado, sobre as famílias, sobre a tua igreja. Nós te clamamos hoje aqui,